Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer juntos uma oração? Então vamos fechar os olhos, elevar o pensamento ao Mestre Jesus e agradecer ao Pai Celestial por mais essa oportunidade, por essa casa novamente abrir as suas portas e nos receber de maneira tão carinhosa e amorosa. Sabemos que os espíritos de luz, amigos do invisível, prepararam o ambiente para nos receber nesta manhã. Agradecemos ao Mestre Jesus e pedimos, Senhor, inspiração para o entendimento de Tua Palavra e que Teu Evangelho possa ser transferido de nossos corações para a oficina de nossas mãos, através de nossa rotina, no trato com nossos irmãos. Sê conosco, agora e sempre, que assim seja. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu jamais vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar. E depois que eu tenha ido, e que vós tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí esteja também. São João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Faz bastante tempo que eu não dou uma preleção aqui na casa, né? Então, a gente está retornando. E aí, como a gente está retornando, nós vamos também restabelecer as lições primárias. Vamos iniciar pelo início, tá bom? Para entender esse tema, já que nós vamos falar sobre as questões das misérias da terra e para onde nós vamos, então vamos ali iniciar pelo ponto principal que Kardec nos ensina, tá certo? Então, Kardec, através da codificação do Livro dos Espíritos, lá em 1857, e de todas as lições que nós temos hoje através dos Espíritos de Luz, nos diz que nós somos espíritos, somos seres celestiais. Nós fomos criados simples e ignorantes, como nos diz a doutrina, para que nós, como crianças, possamos aprender, ter responsabilidade por aquilo que nós vamos fazer, com as nossas consequências de nossas ações, e também possamos ter o mérito daquilo que nós vamos conquistar, tá certo? Sendo espíritos, nós necessitamos da matéria. A matéria é um vultório, esse material, não é, que nós recebemos para poder evoluir, para poder aprender, não é? Ela nos dá os limites, ela nos dá os objetivos, ela nos dá as lições. Então nós vamos reencarnar para daí então começar a aprender com o auxílio de Deus, e de maneira bem primária ainda, através de nossos instintos, nós vamos ali nos desenvolvendo e vamos evoluindo. Quanto mais ignorante o espírito, mais influência nós recebemos da própria matéria, tá certo? Então os nossos espíritos ainda estão muito adormecidos naquilo que se refere à nossa mentalidade espiritual. A matéria exerce sobre nós uma influência muito forte. Os nossos sonhos, os nossos desejos, o que nós desejamos, por onde vão as nossas preocupações. Kardec diz que nós podemos evoluir, estacionar, sair de onde nós estamos. E ele fala diversas formas e diversos espíritos que já atingiram outros níveis. Vamos aqui deixar mais sintético, para a gente poder, como é uma preleção e não uma aula, para nós podermos compreender melhor. Kardec nos fala sobre os espíritos puros e mais avançados. Nos fala sobre os espíritos bons também. Estes mais influenciam do que são influenciáveis, porque já tem um desenvolvimento mental, espiritual e principalmente amoroso, uma ligação entre a mente e o coração, uma vontade intensa de fazer o bem, de partilhar. Então eles influenciam, são os grandes missionários. Vamos para outra ponta, são os espíritos doentes. Aí André Luiz chama de espíritos loucos, os espíritos perversos. Esses também, infelizmente, têm poder de influência, porque têm uma intenção e uma vontade muito forte no mal. Eles estão doentes, percebem? Perversos. É um número muito pequeno, mas que faz um barulho muito grande. E aí nós temos nesse meio os espíritos
Os espíritos ignorantes, que somos nós. Espíritos que não são loucos, não estão naquela faixa de perversidade, graças a Deus, mas que estão longe ainda de estar no bem. Porque é importante dizer, aquele que está com o Evangelho, que busca Jesus, característica básica é fazer o bem. Na grande maioria, nós pensamos assim: olha, eu não sou tão mal, porque eu não faço mal, não desejo mal a ninguém, não é? Então eu não sou uma pessoa mal, eu acho que eu vou para um lugar bom de repente, e etc. A característica base daquele que quer estar com Cristo é o contrário, ele quer fazer o bem, percebe? Mas como? E aí nós vamos conversar um pouquinho hoje. Esses espíritos, característica básica deles é a revolta. São espíritos que ainda ignoram as coisas do Espírito, ignoram o Evangelho dentro de fato do seu coração e nas suas ações. Portanto, eles não aceitam quase sempre a sua realidade e nem a consequência de suas próprias ações. Sofrem pela ação que fazem e pela consequência das mesmas, por falta de compreender, apegados ainda à vaidade e ao orgulho, egoísmo, instinto ainda muito forte, sofrem por suas próprias consequências. Como eu disse, somos nós, recebemos grande influência de nossa matéria, como eu disse, nosso estado psicológico, o nosso estado social, o nosso estado moral, etc, etc. Bom, é só reparar que às vezes, se nós estivermos com uma forte dor de cabeça, o nosso humor muda, não é? As mulheres também têm certos dias do mês que algumas mulheres que recebem influência hormonal, muda também. Nós achamos que está tudo muito bem, somos pessoas gentis e educadas, mas basta que percamos o emprego ou passamos por uma dificuldade, seja ela financeira ou mesmo de saúde, para que nosso humor mude também, para que a gente fique revoltado, para que nós não aceitemos a nossa própria realidade. Correto? Então, são esses três espíritos que nós vamos aqui alencar. E como que nós vamos fazer? O que o Espiritismo diz para nós? Estamos aqui para evoluir. Afinal, o que é isso, meus irmãos? O que é evoluir? Zé, irmão, é deixar de fazer o mal e passar a fazer o bem. De que forma? Como? Não é? Bom, eu estou vindo no centro espírita, eu venho 2, 3 vezes por semana, eu participo de algumas campanhas, etc. Olha, veja bem, espiritualizar-se, se evangelizar, nada mais é do que humanizar-se. Eu falo isso em todas as aulas. Humanizar-se. Parece que é estranho falar de humanos precisando humanizar-se, mas essa é a verdade. Nós necessitamos humanizar-se. E como que isso faz? Rompendo com o nosso egoísmo. Nós precisamos colaborar com o nosso sentimento de pensar no outro. Como chama? Quando nós nos colocamos no lugar do outro, empatia. Precisamos enriquecer a nossa empatia para aprender melhor. Correto? É a nossa questão da ação. Não evolui quem não se relaciona. Nós necessitamos aprender a nos relacionar, porque aí está a base da vivência mental e espiritual. Na maioria das vezes, nós ou nos afastamos, ou rompemos, ou detestamos mesmo. E aí nós precisamos educar o espírito para saber nos relacionar. A família é o primeiro núcleo. É onde nós temos a nossa primeira experiência, o convívio, não é? Que não é fácil debaixo do mesmo teto, não é? A renúncia, o suporte, o saber compreender o outro, compreender a si mesmo, os filhos, a educação, os valores. Será que estou correto? Será que não estou? Depois, a vivência em sociedade, dentro do próprio trabalho e assim por diante. O grande ponto, e onde o Evangelho nos pega, e Jesus nos diz, são as emoções. Eis aqui o ponto principal, onde o Evangelho deve fazer luz. Eu preciso me conhecer, por onde andam as minhas emoções, como está o trato com os meus irmãos, como é que eu faço com eles, porque eu ajo de tal forma, porque eu não aceito tal coisa, porque isso me machuca.
Percebem? Então, no relacionar-se, através do Evangelho, eu busco me humanizar e busco me superar, fazendo o bem, sendo mais compartilhando ao invés de disputando, tá certo? Compreendendo ao invés de rompendo ou indo à ação de fatos, não é? Do que é ruim, e entendendo que não há emoções ruins. Nós quase sempre escolhemos emoções melhores do que as outras. Não há emoções ruins. Há emoções mal educadas, meus queridos. Muitos dizem, né? Olha, é importante não ser agressivo. A energia agressiva, já falei isso aqui, ela é muito importante porque ela nos dá força para agir. O que seria dos líderes sem energia agressiva? Bem educada, correto? Ela mal educada, você pode agredir alguém. E aí nós vamos para a violência. Alguns dizem assim: ah, mas o amor então que é bom. André Luiz nos diz: mesmo o amor mal distribuído, mal delineado, pode causar vícios. O que dizer dos pais que permitem que os filhos façam de tudo? E aí nós criamos adultos disfuncionais, sem saber o limite das coisas e sem aceitar a própria realidade. E eles fazem com amor, mas sem sabedoria, percebem? Então nós precisamos educar as nossas emoções. Só assim nós vamos conseguir evoluir de fato. Não é fácil, tem toda uma dificuldade, é verdade, mas aí nós temos as ferramentas do Evangelho. Por isso que no Centro Espírita nós dissemos: é importante orar, criar o hábito da oração de manhã cedo, não é? Fazer nem que seja 5, 10 minutos. Nós temos tempo para tantas coisas. Será que nós não temos um tempo para o lado espiritual? Dar um tempo, respirar, fazer uma oração. Nós levantamos, nos preparamos, escovamos os dentes, alguns tomam banho logo cedo, trocam de roupa, se perfumam, preparam o corpo, a mente e o lado espiritual. E o espírito, é necessário fazer uma oração, se for possível, ler uma página do Evangelho. A casa espírita é um auxílio nessa questão da educação espiritual. O grande desafio é levar a casa espírita para fora da casa espírita, para que ela possa nos acompanhar, levar para dentro de nossa casa, para dentro de nosso tempo comum, aprendendo com as nossas situações. O estudo espírita é necessário para compreender melhor e, através da ação, nós possamos, de fato, agir no bem. Vejam, meus queridos, hoje vou aqui resumir. Há duas grandes formas de evolução. Aprender de fato, que nós falamos que é pela dor ou pelo amor, não é verdade? Bom, nós temos aí o Evangelho, nós temos a nossa educação e a nossa evolução. E aí nós temos que contar com o que nesse momento? A nossa vontade de se relacionar e de fazer melhor. Para quê? Antes de mais nada, para sermos felizes, dentro do possível, neste momento. E o mais importante, ter a consciência que o bem faz de fato bem. Eu já falei isso aqui. Infelizmente, nós ainda temos uma mente muito infantil no que se refere às coisas do futuro ou às coisas espirituais. Ainda entendemos que é necessário fazer para ter um prêmio. Bom, eu vou fazer aqui uma preleção, vou dar um passe, vou ajudar na campanha do quilo e depois eu quero ir para nosso lar, percebem? É uma troca. Não, eu não vou fazer isso porque Deus me livre de ir para o umbral. Os irmãos católicos falam: Deus me livre de ir para o inferno. Visão ainda infantil da espiritualidade. Enquanto nós não compreendermos que fazer o bem nos faz bem e faz bem a todos, nós não vamos conseguir aprender e evoluir. Muitos, em sua revolta, em sua vaidade, dizem assim: ah, mas eu ajudei e aquele que eu ajudei me deu as costas. Olha aí, que vale ajudar? Visão infantil, inferior ainda. Não compreendemos que o bem foi feito e o bem pelo bem está muito bem. Ainda exigimos a troca,
ainda exigimos o reconhecimento, porque nós ainda pensamos que somos importantes sobre o olho do outro, e não de nós mesmos, da paz que nós vamos trazer dentro de nosso próprio coração. É treino, dá trabalho, mas é bom, é uma terapia. Então vamos desenvolver a nossa terapia, vamos evoluir conforme nós vamos avançando, tá certo? E há algumas coisas, há algumas provas que nós pegamos com as próprias mãos, não é? Alguns erros que às vezes nós temos ali uma situação, é necessário ter paciência, porque hoje o Espiritismo nos clareia a mente e fala que nós somos responsáveis pelo nosso próprio futuro e a nossa própria atualidade. É necessário que se tenha consciência. Eu vou citar aqui um caso para terminar, não é? Está lá em Ação e Reação, já falei essa história aqui algumas vezes nas aulas. Então vamos fazer uma revisão, né? André Luiz diz... Todos aqui conhecem André Luiz, né? Conhecem o Espiritismo? Alguém aqui pela primeira vez? Todos aqui têm conhecimento do Espiritismo. Então, muito bem. André Luiz nos diz lá em Ação e Reação que ele estava junto com, se eu não me engano, o Espírito Alexandre, em trabalho na madrugada, por espíritos necessitados, porque esses espíritos trabalham muito na madrugada. E dado lá um certo momento, uma senhora, um espírito de uma senhora, chega de maneira muito desgastada, muito desesperada. Irmãos, me ajudem porque eu preciso da ajuda de vocês com a minha filha. Ela está prestes a se suicidar, a tirar a própria vida, está em desespero e eu não consigo influenciá-la. Alexandre então e André Luiz vão rapidamente para o local. André Luiz diz que é uma casa muito simples, num bairro periférico do Rio de Janeiro. Eles entram e está lá um bebê no berço que não para de chorar nem um minuto, a jovem senhora, ainda muito jovem, na beira da cama, do lado um copo, onde ele identifica o veneno. Ele fala, bom, ela está desesperada. O espírito de luz aproxima e diz assim: como podes pensar no final, deixar a sua filha aqui abandonada e nem pensa no momento de oração, elevando o seu pensamento a Deus? Ela sente a inspiração e aí, em desespero, pede ao Pai, diz: Senhor, me perdoa, estou sem forças, trabalho dia e noite, desesperada, minha filha doente não me dá descanso. Penso que se ela for adotada por alguém, terá um melhor futuro. Resta-me a fuga. O espírito então passa a dar um passe e ela entra em torpor. Ela sente um certo cansaço. Ela deita um pouco para descansar e aí adormece. Antes, ele faz com que ela derrube o copo. Ela sente um espasmo, bate no copo, o veneno vira. Ela se assusta um pouco. Aí entra em torpor e dorme. Nesse momento o espírito sai do corpo e a mãe tem agora a oportunidade de lidar com a filha, falando: minha filha, por que isso? Por que tanta covardia? Os desafios apenas estão começando. E André Luiz diz: qual é o caso? E Alexandre explica: irmão, às vezes nós pioramos a nossa própria situação. Veja, essa irmã, Marina, ela tinha uma irmã chamada Marta. O esposo com quem ela é casada, Jorge, foi recolhido ao leprosário. Ela trabalha dia e noite porque a filha tem um problema mental, não enxerga e chora constantemente. Ela ganha muito pouco e precisa trabalhar demais para sustentar a família. Acontece que os três, no passado, foram recolhidos numa casa espiritual, na Mansão Paz. E foi feito um trato para que eles retornassem e Marta renunciasse ao amor que ela tem para aquele que seria o seu cunhado, o Jorge. Jorge se casaria com Marina. Perdão, Marta é que Marina é que está viva e Marta é que já se foi. Então, só para deixar claro. E ele se casaria com Marta e Marina abriria mão do que seria aquele que seria o seu cunhado. Muito bem. Quando nós retornamos e tomamos o corpo físico novamente, no entanto, nós voltamos às antigas viciações. E não foi isso que aconteceu. Ela, apaixonada agora, reencarnada, voltando com a antiga paixão, passa a seduzir aquele que seria o seu cunhado e toma da irmã. Há poucos dias do casamento, ele rompe com a irmã mais jovem, dizendo que estava apaixonada pela mais velha,
e passa a firmar namoro com ela. A menina, a mais nova, entra em desespero, toma veneno e se suicida. Foi recolhida na espiritualidade. Eles então casam-se e poucos meses depois, Marina engravida. Chegando no mundo espiritual, Sanzio observa como dívida gravada e faz com que o espírito reencarne compulsoriamente e volta como filha da própria irmã. Como o trauma ainda está muito forte, o veneno atingiu partes biológicas ali do corpo, do perispírito, e não deu tempo para se fazer a correção. Ela volta com problemas mentais, sem a visão e chorando o tempo inteiro, porque o trauma ainda é muito próximo. Estava na programação de Jorge o leprosário. Ele é recolhido em tempo devido e ela piora a própria dívida, tendo que trabalhar agora para dar o alento à própria irmã, que hoje é sua filha, e o marido que está preso. Infelizmente, muitas vezes nós pioramos nossas dívidas, mas a misericórdia de Jesus faz com que reestabeleçamos todas as nossas questões, para que através do amor tenhamos condição de repará-los. Meus queridos, é necessário compreensão. Evoluindo, o mundo evolui. Nós sabemos que há evolução não só dos espíritos, como também dos mundos. Há mundos mais felizes, há mundos inferiores, e há como nós, ainda mundo de expiações e provas. Nós estamos na mudança. Hoje, espíritos muito apegados às sombras e antigos viciações estão novamente reencarnando, para que seja dada a nova oportunidade de evolução. Mas ainda apegados aos seus vícios, estão trazendo muitas vezes antigas intenções. Por isso que nós vemos hoje na Europa e em outras partes do mundo o neonazismo, não é? Nações que ainda usam de violência, trazendo antigas viciações. É necessário ter paciência, porque é uma fase. O mundo está para passar daqui de mundo expiação e prova para mundo regenerativo, onde o bem se estabelecerá como maior intenção entre os espíritos. Basta nós fazer a nossa parte para que tenhamos condições também de praticar o bem e sermos felizes assim. Espero que eu tenha sido claro e objetivo. Fiquem com Deus. Vamos juntos fazer a oração final? Então vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus e mais uma vez agradecer por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pelo estudo de seu Evangelho, por estar conosco e pela equipe espiritual. Pedimos, Senhor, a tua bênção para retornar aos nossos lares, levando um pouco do equilíbrio que aqui encontramos. Que possamos ter um ótimo domingo, Senhor, de consciência elevada e justa. Mas à noite, quando descansarmos os nossos corpos físicos e o nosso espírito se desprender do nosso corpo, tenhamos a condição de reencontrar amigos de luz, amigos da espiritualidade, e que nós também tenhamos condição, se Deus quiser, de colaborar com a tua seara de amor e de luz. Sê conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.